Trem quebra no meio da floresta e passageiros viram alvo de fera sanguinária. Boas-vindas ao Clipado. Controle os seus calafrios e vamos resumir o filme O Uivo. No fim de um longo turno na estação de trem de Londres, o guarda Joe se dirigia ao seu armário quando encontrou uma notícia decepcionante. Não havia conseguido a promoção. Frustrado, amassou a carta com força. Logo em seguida, seu supervisor o pediu para cobrir o turno da noite. A princípio, Joe recusaria, mas ao saber que Ellen, por quem era apaixonado, estaria trabalhando naquela noite como vendedora de bilhetes, mudou de ideia. Com o trem em movimento, Joe iniciou sua ronda, conferindo os bilhetes dos passageiros. A maioria era colaborativa, mas alguns não se conformavam com a fiscalização e o tratavam com desdém. Uma senhora deixou cair sua bengala e, ao se abaixar para ajudá-la, levou um susto com o rosnado de um pequeno cão. Kate, a dona do animal, alegou ter perdido o bilhete e ficou irritada com a multa. Em outro vagão, Billy trocou de roupa para algo mais confortável, enquanto Joe notava um vazamento no banheiro, com a porta indicando fora de serviço. Quando finalmente encontrou Ellen, a tensão tomou conta da situação. Sua tentativa de marcar um encontro foi interrompida por um olhar reprovador de um passageiro próximo, deixando o momento ainda mais embaraçoso. A chuva incessante cobria as janelas do trem, enquanto a lua cheia, pálida e misteriosa, iluminava a paisagem. A tranquilidade da viagem foi interrompida por um grito agudo que ecoou pelos vagões, seguido de um susto coletivo. O trem desacelerou, rangendo sobre os trilhos, e parou abruptamente. Joe, tomado pela curiosidade e pela adrenalina, iniciou uma busca frenética pela origem do som. No momento em que ia puxar a maçaneta, a voz grave do maquinista ecoou pelos alto-falantes, anunciando uma colisão e pedindo calma aos passageiros. Joe finalmente reuniu coragem e abriu a porta. O carrinho de Ellen estava tombado no corredor. Joe tentou levantá-lo, mas era pesado demais. Adrian, um passageiro mais forte, ofereceu ajuda e juntos conseguiram colocar o carrinho de pé. Ao limpar a bagunça, Joe encontrou 2 conjuntos de chaves no chão. Adrian, com um sorriso misterioso, confessou que eram suas. A confusão no trem aumentava a cada minuto. Os passageiros, agitados, exigiam explicações. Joe tentou acalmá-los e entrou em contato com Tony pelo rádio, mas não obteve resposta. Sem alternativa, usou os alto-falantes para pedir calma e paciência. Enquanto isso, do lado de fora, Tony tentava entender o motivo da parada. Ao inspecionar o trem, descobriu que um enorme tronco estava preso às rodas, impedindo o veículo de se mover. Tony, concentrado em remover o tronco, ouviu um ruído vindo da floresta. Virou-se lentamente e seus olhos se arregalaram. Uma criatura das sombras, com olhos brilhantes e dentes afiados, o atacou com ferocidade. Dentro do trem, a impaciência de Joe crescia a cada segundo. Usando uma das chaves que havia encontrado, abriu a porta da cabine de controle, mas a encontrou vazia. Olhou pela janela, mas não viu sinal de Tony. Pediu a Ellen que distraísse os passageiros com lanches gratuitos, enquanto ele continuava a procurar por alguma pista. Mas a floresta, escura e misteriosa, não revelou nenhum segredo. Joe, com a voz trêmula, ligou para a equipe de resgate. A linha chiava, e a voz do atendente era quase inaudível por causa da tempestade. Com dificuldade, conseguiu entender que a equipe estava atrasada devido a diversos acidentes na região. A previsão era de que chegassem em 4 horas. Ao comunicar a notícia aos passageiros, o pânico se instalou. A menção do desaparecimento de Tony acendeu ainda mais o pavio da revolta. Adrian, com voz de comando, tentou acalmar a multidão, mas a situação estava cada vez mais tensa. Diante da insistência dos passageiros em caminhar até a próxima estação, Joe, apesar de relutante, concordou em guiá-los. Afinal, perder o emprego era melhor do que arriscar a vida de todos aqueles a bordo. Com o coração na mão, Joe destrancou a porta. Os passageiros, como um rebanho assustado, seguiram um após o outro, formando uma fila precária ao longo dos trilhos. A floresta, escura e sombria, os observava com olhos impiedosos. De repente, um barulho os fez parar. Algo se movia entre os arbustos. Joe e Ellen, com um misto de curiosidade e medo, se aproximaram. A cena que encontraram era horrível. O corpo mutilado de Tony jogado no chão, cercado por uma poça de sangue. A dupla voltou correndo para avisar os outros. Uivos e rosnados ecoavam pela floresta, anunciando a presença de uma criatura aterrorizante. A porta do trem, que antes parecia uma salvação, agora era um obstáculo. Com dificuldade, Joe conseguiu destrancá-la. Os passageiros se espremiam, desesperados para entrar. Um casal de idosos, mais lento que os outros, foi atacado pela criatura. Jenny, a mulher, foi arrastada para fora, presa entre as portas.
Após uma luta desesperada, conseguiram puxá-la para dentro e trancar a porta. Ellen, com as mãos trêmulas, lavou o ferimento de Jenny e a ajudou a se sentar. Billy e Matthew, com a lanterna na mão, tentaram espiar pela janela embaçada, mas a escuridão da noite os impedia de ver algo além da floresta. Joe, com um nó na garganta, verificou a porta mais uma vez, certificando-se de que estava bem trancada. De repente, um estrondo violento sacudiu o vagão, seguido de um rosnado profundo que gelou o sangue de todos. As garras da criatura arranhavam a lataria, como se quisessem invadir. O silêncio mortal se instalou, interrompido apenas pelos ruídos da criatura. Somente quando os uivos se distanciaram, um murmúrio nervoso tomou conta do vagão. Joe, determinado a encontrar uma solução, foi até a cabine de controle. O telefone não tinha sinal. Billy, que se juntou a ele, examinou os painéis com a atenção de um especialista. Temos um problema sério, disse ele, apontando para um vazamento de combustível. A batida causou uma ruptura na linha. Se não consertarmos, estamos presos. Do lado de fora, a antena do trem estava torta, como se tivesse sido arrancada. Joe explicou a situação aos passageiros, que, desesperados, começaram a discutir. Que tipo de animal é esse? Questionou Adrian. Urso, arriscou ele, mas Nina o corrigiu. Ursos não uivam. Jenny, pálida, murmurou. Não era um animal, era mais humano. Os outros a olharam com estranheza, atribuindo suas palavras ao choque. De repente, um barulho surdo ecoou de outro vagão. O medo se instalou novamente. Joe, com o extintor de incêndio em mãos, foi investigar acompanhado de Billy e Adrian. Andaram cautelosamente pelo corredor, os sentidos aguçados. O barulho vinha do banheiro. Adrian, com a mão na maçaneta, se preparou para o pior. Joe a destrancou e, para a surpresa de todos, P caiu no chão. Estava preso ali desde a colisão. Aliviado, o grupo voltou para os outros passageiros. P, ao ouvir a história, não demonstrou medo, apenas tristeza por ter perdido a sua parada. O ferimento de Jenny piorava a cada minuto, e a febre a consumia. Kate, vendo medo nos olhos de Nina, a jovem passageira, começou a contar histórias sobre sua filha, tentando confortá-la. Mas a paz foi interrompida por um estrondo violento na porta. A criatura havia retornado, mais feroz do que nunca. Os gritos da criatura ecoaram pelo vagão, acompanhados por um curto-circuito nas luzes. Nesse momento, o telefone de Nina tocou. Era sua mãe. A menina tentou pedir ajuda, mas a criatura, com uma agilidade sobrenatural, invadiu o vagão pela janela. Agarrando Nina pelas pernas, a criatura a arrastou para fora. Kate, desesperada, tentou agarrar a mão de Nina, mas a criatura a puxou de volta. Os gritos de Nina ecoaram pelo ar, seguidos de um silêncio ensurdecedor. O grupo se escondeu em outro vagão, aterrorizado. Kate, consumida pela culpa, começou a gritar, culpando os outros por não terem feito nada. A discussão se intensificou, até que Jed, o marido de Jenny, com a voz firme, ordenou que todos se calassem. Precisamos trabalhar juntos se quisermos sobreviver, gritou ele. Desesperados, os passageiros começaram a improvisar barricadas com os assentos do trem. A cada minuto que passava, a tensão aumentava, e a esperança diminuía. Jenny e Kate, enquanto cuidavam de Jenny, trocaram algumas palavras. Jenny confessou que nunca havia conseguido ter filhos, e Kate, com compaixão, compartilhou suas próprias experiências. Em outro canto, Adrian propôs um plano desesperado a Joe: usar suas chaves para fugir, deixando os mais fracos para trás. Antes que Joe pudesse responder, Jenny vomitou sangue, e uma nova discussão se iniciou. Nesse momento, perceberam que Paul havia desaparecido. A barricada havia sido movida. Joe, com o coração na mão, foi procurar por ele. Encontrou-o preso no banheiro, mais uma vez. Enquanto tentava abrir a porta, a criatura invadiu o banheiro. Joe foi obrigado a recuar, e logo o sangue começou a escorrer pelos buracos da porta. Horrorizado, ele viu o corpo de Paul. Joe tentou voltar para o vagão principal, mas a porta estava trancada. Adrian, ouvindo o barulho, decidiu aproveitar a oportunidade para fugir. Com um olhar de desprezo, ele removeu a barricada da porta de embarque. No entanto, a porta estava trancada, e a chave estava com Joe. Enquanto tentava arrombar a porta, Joe viu a criatura se aproximando. No último segundo, os outros passageiros abriram a porta e o puxaram para dentro. A criatura, furiosa, atacou a porta com força bruta. Adrian, desesperado, tentou quebrar uma janela com o extintor de incêndio, mas foi em vão. A barricada cedeu, e Ellen congelou de terror. Joe, com um reflexo rápido, a empurrou para longe. A criatura virou sua atenção para Joe, mas Ellen, com uma faca improvisada, a atacou pelas costas. A criatura, ferida, se virou para ela,
mas os homens aproveitaram a oportunidade para atacá-la. Billy foi arremessado contra o teto, preso em um abraço mortal. No último instante, Adrian acertou a criatura com o extintor, dando a Mitchell a chance de atacá-la com o machado. Após uma luta brutal, a criatura finalmente caiu. Kate puxou Mitchell para trás, antes que ele se desfizesse em lágrimas. Ao examinarem o corpo, perceberam um anel em um dos dedos. É um homem, confirmou Jenny. Mitchell, com a voz trêmula, concluiu, um lobisomem. Adrian lembrou que as vítimas de mordidas também se transformavam. A suspeita voltou para Jenny. Jed, com a voz rouca, contou uma história sobre um trem que havia descarrilado naquela região anos atrás. Os corpos encontrados nunca foram explicados. Talvez esse lobisomem tenha sido responsável, sugeriu. De repente, a criatura emitiu um uivo agonizante. Joe, com um grito de raiva, a atacou com o extintor. Na floresta, outros uivos ecoaram. O rosto de Danny começou a se contorcer. Adrian, com um olhar frio, tentou atacá-la, mas foi impedido pelos outros. Uma luta se iniciou, e Joe foi obrigado a nocautear Adrian. No final, Jenny e Adrian foram amarrados. Um plano foi traçado. Billy tentaria consertar o trem, e Ellen seria responsável por ligá-lo. Joe, com a voz firme, tentou acalmar os passageiros. Mitchell e Billy desceram do trem e rapidamente localizaram o vazamento. Enquanto Billy trabalhava debaixo do trem, Mitchell ficou de vigia. No vagão, Kate revelou um segredo a Adrian, sobre uma noite que tiveram. Jenny, com a respiração cada vez mais difícil, implorava por ajuda. Mitchell, ouvindo um barulho estranho na floresta, foi investigar. A luz se apagou, e ele se viu perdido. Logo, ouviu os gritos de Nina e a viu sendo devorada por um lobisomem. Aterrorizado, tentou fugir, mas foi cercado. Os uivos de Mitchell ecoaram pela floresta, seguidos por um uivo alto e prolongado. Jenny desmaia, e Adrian, em um surto de loucura, insiste para que Kate a mate. Billy finalmente conserta o trem, e as luzes voltam a iluminar o vagão. Joe e Ellen, com as mãos trêmulas, tentam controlar o trem. Os lobisomens cercam o trem. Billy se esconde, esperando o momento certo para entrar. Os monstros aparecem na janela, e Joe e Ellen, tomados pelo pânico, ligam o trem. Billy, com um esforço sobre-humano, se agarra ao vagão. Jenny completa sua transformação, e Kate, desesperada, solta Adrian. Adrian tenta ajudar Jed, mas é derrubado por Jenny. Nesse momento, outro lobisomem aparece e agarra Kate. Adrian, em um ato de covardia, a empurra para fora do trem. O trem acelera, deixando Kate para trás. Jed, com a voz rouca, tenta fazer Jenny voltar à razão. Adrian, em um ataque de fúria, ataca Jenny com uma chave inglesa. Jed, com um soco poderoso, o derruba, mas é tarde demais. Jenny, com olhos selvagens, pula em Jed e o morde. Enquanto ela se prepara para atacar Adrian, Billy, em um movimento desesperado, quebra os reparos do trem. O trem para. Joe e Ellen, com facas improvisadas, atacam Jenny. Joe, cego de raiva, vai para cima de Adrian, mas Ellen o impede. Os lobisomens aproveitam a oportunidade para invadir o vagão. Joe e Ellen se trancam na cabine. Adrian, percebendo a situação, derruba Joe e pega as chaves. Ele abre a porta e pula para fora do trem. Os lobisomens cercam Joe e Ellen. De repente, Billy surge com uma bomba molotov. Ele a arremessa, incendiando um dos monstros. A fumaça e o fogo afugentam os outros lobisomens. Billy entrega uma barra de ferro a Joe e Ellen. Eles forçam a porta e saltam do trem. Billy, porém, é capturado e morto. Na floresta, Joe e Ellen ouvem os uivos dos lobisomens. Joe decide se sacrificar para que Ellen possa escapar. Ele a beija e a incentiva a fugir. Enquanto ela se afasta, Joe enfrenta os lobisomens. Ele consegue matar um, mas é dominado pelos outros e mordido. Ellen, desesperada, chega a uma estação de trem, segurando o crachá de Joe. Enquanto isso, Adrian, escondido, é encontrado pelos lobisomens. Joe, recém-transformado, o ataca com fúria. Terminando assim, O Uivo, filme de terror de 2015. Esse é o Clipado Filmes, e a gente se encontra no próximo vídeo.